Olá pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Demonstrações Matemáticas. Eu sou o professor Newton e hoje nós vamos falar sobre racionalização de denominadores irracionais. Dessa vez nós já vamos partir direto para a racionalização de fato, né? Na aula anterior nós falamos sobre fator racionalizante. Se você não assistiu essa aula, volta lá na playlist e dá uma olhadinha nessa aula para que você possa entender o que nós estamos falando aqui. Então, racionalizar um denominador de uma fração é obter uma fração equivalente com denominador racional. Professor, não entendi nada. Então, se o denominador de uma fração for um número irracional, nós queremos transformar ela num número racional. O que é um número racional, pessoal? Ele pode ser um número natural, é um subconjunto dos números racionais, ele pode ser um número inteiro, é um subconjunto ou está contido no conjunto dos números racionais, ok? Então, nossa intenção é essa, é transformar esse denominador num número racional, porque dividir um número por um número racional é muito mais fácil do que dividir por um irracional. E lembrando mais uma vez, tá, pessoal? Uma fração não se altera quando multiplicamos ou dividimos ambos os termos. Quando a gente fala termos, a gente está falando de numerador e denominador, por um mesmo número, claro, diferente de zero, né? Tem que ter essa exceção, porque se nós multiplicarmos ou dividirmos por zero, dividir por zero, então nem pensar, ok? Bom, temos alguns casos a considerar. O primeiro caso de racionalização, o denominador é um radical de índice 2. O que é índice 2, professor? Raiz quadrada, tá bom? Do tipo A sobre raiz quadrada de B. Então, vamos aqui, ó, generalizando o exemplo A, para depois nós particularizarmos, ok? Então, nós temos 1 sobre raiz quadrada de A. Pense que o A é qualquer número que não tem raiz quadrada exata, pessoal. Pode ser o raiz de 2, o raiz de 3... o raiz de 5, o raiz de 6, raiz de 7, desde que não tenha raiz quadrada exata, o A está representando qualquer um desses números, ok? Quem é o fator racionalizante, então, desta fração aqui? É o próprio raiz de A. Então, 1 sobre raiz de A, eu vou multiplicar por quem? Por raiz de A. 1 vezes raiz de A, raiz de A. Raiz de A vezes raiz de A, multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos os expoentes. Aqui está elevado a 1, aqui está elevado a 1, fica elevado ao quadrado. Conseguimos o mesmo valor do índice da raiz, que é 2. Sendo assim, nós conseguimos extrair. Observe, pessoal, que o A ele estava representando, né, conforme falamos no início, um número que não tem a raiz quadrada exata. Suponhamos que fosse o 2. Galera, você tirou um raiz de 2, trocou um raiz de 2 por 2. É muito mais fácil essa divisão do que essa divisão. E o interessante, nós não vamos alterar o valor, tá? Porque nós conseguimos uma fração equivalente. Então, se nós fôssemos dividir o 1 por essa raiz aqui que nós estamos chamando de A, seria a mesma coisa que dividir raiz de A por A, ok? Na letra B, nós temos aí um outro exemplo bem bacana, bem interessante. Então, 1 sobre raiz de 2. Agora nós já estamos particularizando, né? Trocamos aquele A pelo 2 aqui. Então, quem é o fator racionalizante? É o próprio raiz de 2, ok? Então, nós vamos multiplicar ambos os termos dessa fração, tá? Numerador e denominador, por raiz de 2, ok? 1 vezes raiz de 2, tabuada do 1, pessoal. É só repetir, né? 1 vezes qualquer coisa, é só repetir. 2 vezes 2 é 4, ok? E raiz quadrada do número 4 é 2, ainda ficou raiz de 2 sobre 2, tá legal? Então, é muito mais fácil você fazer esta divisão aqui do que esta divisão aqui. E as frações são equivalentes. Ou imagine o seguinte, se nós multiplicarmos aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, nós vamos ter multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Ora, o expoente ficou com o mesmo valor do índice da raiz. Nós podemos, então, simplificar. Obtivemos, então, o mesmo valor. Raiz de 2 sobre 2. Na verdade, essa é uma razão trigonométrica. Ok? É o seno e o cosseno de um ângulo de 45 graus. Beleza? Então, isso aí vocês vão usar muito em trigonometria. Beleza. A letra C, 2 sobre raiz de 3.
O fator racionalizante, observe que no denominador eu já tirei aquele 1, né? Já comecei a colocar aqui um 2, por exemplo, né? Para a gente ver o que acontece. Então, o fator racionalizante é o próprio raiz de 3. Então, eu vou multiplicar ambos os termos por raiz de 3. 2 vezes raiz de 3, nós temos 2 raízes de 3. 3 vezes 3 é 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, ficou 2 raiz de 3 sobre 3. Essa fração é equivalente a essa. Ou, conforme nós já demonstramos em aulas anteriores, né? Já que nós estamos multiplicando 3 vezes 3, fica 3 ao quadrado. E a raiz é quadrada, nós podemos simplificar. Deu o mesmo resultado. Na letra D, nós temos um 3 sobre raiz de 3. E agora, pessoal? Agora vai ficar interessante, porque vai dar para a gente simplificar. O fator racionalizante é o denominador aqui. Não é ele que a gente quer tirar, não é ele que a gente quer mudar. A gente não quer transformar esse denominador aqui em um número racional, né? Transformar essa fração numa fração equivalente, só que o denominador, um número racional. Nesse caso aqui vai ficar muito legal, olha só. Então, multiplicando ambos os termos pelo próprio raiz de 3, vamos ter 3 raiz de 3 sobre raiz de 9, porque 3 vezes 3 é 9. 9 tem raiz quadrada exata. Galera, você vai ficar triste se esse 3 cancelar com esse 3? Claro que não, né? 3 dividido para 3 é 1. Ficou só o raiz de 3. Pessoal, por incrível que pareça, o valor deste cara aqui é o mesmo que este aqui, ok? Então, nós não alteramos, nós conseguimos uma fração equivalente. Imagina que aqui seja 1 aqui embaixo, né? Só que qualquer coisa dividida por 1 é ela mesma, então não precisa colocar o denominador 1. Na letra E, nós temos 2 sobre raiz de 2, ok? O fator racionalizante é o raiz de 2. Ele nos interessa retirar aqui da raiz, retirar do denominador, perdão, e da raiz também, né? É claro. Então ficou 2 raiz de 2 vezes o raiz de 2, ok? Professor, por que a gente tem que sempre multiplicar pelo denominador aí, que é o número irracional? Pessoal, volta lá na aula anterior, ok? Na parte que nós falamos sobre fator racionalizante, você vai ver que exatamente nós precisamos multiplicar pelo radical, tá ok? Multiplicando pelo radical, nós conseguimos racionalizar, ok? Então, ficou raiz de 2 aqui nos dois termos, né? 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz quadrada do número 4, raiz quadrada do número 4 é 2. Você não vai ficar triste, nem vai entrar em depressão, né? Não vai tomar tarja preta. Se esse 2 cancelar com esse 2, vai ficar só o raiz de 2, ok? Bem simples assim. 3 sobre raiz de 5, vamos multiplicar pelo raiz de 5, ficou 3 raiz de 5 sobre 25, porque 5 vezes 5 é 25, e 25 tem raiz quadrada exata. Então, nós chegamos a 3 raiz de 5 sobre 5. Na letra G, nós temos 2 sobre 3 raiz de 5. E agora, professor? Eu vou multiplicar pelo 3 raiz de 5? Pessoal, não faça isso. Você não vai conseguir racionalizar. Ou seja, você não vai conseguir tornar o denominador um número racional. Tá ok? Você não é para usar. Por quê? Porque o 3 já é racional. Ele não me interessa. O que me interessa é o irracional, é sumir com esse 5, com esse raiz de 5 daqui, e não sumir com o 3. Se o 3 estivesse aqui, beleza, né? Ótimo, não teria problema nenhum, né? Então, veja, o fator racionalizante é só o raiz de 5, e não o 3 raiz de 5, ok? Não é para repetir 3 raiz de 5 aqui, nem aqui, tá legal? Ah, professor, nos anteriores o senhor multiplicou todos pelo denominador. Sim, os denominadores eram só números irracionais, não tinha um outro número racional multiplicando um irracional. Bom, 2 vezes raiz de 5, 2 raiz de 5. 5 vezes 5 é 25. Então, ficou raiz 3 vezes raiz de 25. Só que a raiz de 25, né, galera, é 5. Não é isso? Então, aqui em cima repete, 3 vezes 5 é 15. Então, conseguimos uma fração equivalente. Observe que o denominador de todas estão saindo de números irracionais e se tornando números racionais. Letra H e última, só para a gente reforçar essa ideia que não é para repetir, nós temos aqui um 2 raiz de 5. Não é para multiplicar pelo 2 raiz de 5, e sim pelo raiz de 5, tá bom? Só pelo raiz de 5. Então, 5 vezes raiz de 5 é 5 raiz de 5.
2 raiz de 5 vezes o 5, então fica aqui, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 25, certo? Só que raiz quadrada de 25 é exata. Você não vai ficar triste, né? Não vai entrar em depressão, tomar tarja preta, fugir da escola, se esse 5 cancelar com esse, né? Tô dividindo 5, dividido para 5 dá 1. Ficou só o raiz de 5 sobre 2. Ok, pessoal? Então essas são as nossas dicas de hoje. Não se esqueça de se inscrever lá no nosso canal, deixa o seu like, deixa os seus comentários. Se você fez de uma maneira mais resumida, de uma maneira diferente, se você descobriu um método mais prático, conta aqui pra gente, que é pra gente poder ir melhorando o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar, falar com seus colegas, tá? O pessoal aí, para assistir também esse vídeo, ok? Um forte abraço e até a próxima aula.